Eu converso agora com a médica oncologista do Hospital Sírio-Libanês, Fernanda Caparelli, sobre o câncer de Kate Middleton. Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Boa noite. O que a princesa disse nesse vídeo, no começo do vídeo, ela fala sobre como a doença foi descoberta. Ela dá a entender alguma coisa, mas pelo relato dela, eu queria pegar a senhora com a sua experiência, se ela nos dá alguma pista. Primeiro, ela disse que durante a cirurgia, os médicos falaram que não havia sinal de câncer. Depois da cirurgia abdominal, bem-sucedida, a doença foi revelada. O que a gente pode entender por esse relato, doutora? Bem, boa noite. O que a gente sabe é que foi um tumor abdominal, ou seja, pode ser tanto um tumor do trato gastrointestinal, como, por exemplo, um tumor de cólon, ou mesmo um achado de uma cirurgia de uma apendicite, por exemplo, algo benigno e que no intraoperatório acaba se encontrando alguns achados que sugerem malignidade. Isso vai ser confirmado depois com a análise da peça cirúrgica, com o resultado do anatomopatológico. Ou então a gente está lidando com um tumor ginecológico, por exemplo, como um tumor de ovário, ou mesmo situações mais raras de uma mulher jovem, por exemplo, uma suspeita de endometriose, e muitas vezes acaba se descobrindo um tumor primário de peritônio ou até mesmo uma disseminação de um tumor de ovário. O que eu acho que é importante ressaltar é o que a princesa falou, que independente do diagnóstico, ela fez uma cirurgia com intuito curativo e a quimioterapia tem como prioridade aumentar suas chances de cura, como um tratamento preventivo mesmo. E isso em oncologia gastrointestinal, né, de tumores abdominais e pélvicos, é uma situação relativamente comum. Então é o que a gente espera, que tenha sido feita uma cirurgia completa e que agora ela esteja caminhando para a segunda etapa do seu tratamento, que é um tratamento curativo. Ela disse que está fazendo uma quimioterapia preventiva nos seus primeiros estágios, esse tratamento. Como é que é esse tratamento, doutora? Geralmente, quando a gente fala em quimioterapia preventiva, o que a gente visa é tratar uma eventual presença de uma doença microscópica. O que é isso? Provavelmente ela não tinha nenhum sinal e não deveria ter mesmo, porque pelo que ela fala, a cirurgia foi uma cirurgia sem saber que era um câncer, né? Então, provavelmente ela não tinha nenhum sinal de doença fora, por exemplo, acometimento do fígado, de outros órgãos sistêmicos. Mas a gente sabe que existe um risco teórico antes da doença ser descoberta, dessas células acometerem a corrente sanguínea. E é justamente esse acometimento microscópico da corrente sanguínea que faz com que o indivíduo tenha um risco de, eventualmente, no futuro, a doença poder retornar, como doença metastática, que a gente chama, por exemplo, acometimento do fígado, dos pulmões, peritônio e assim por diante. Exatamente. Então, quando a gente fala em quimioterapia preventiva, a base do tratamento é oferecer um tratamento sistêmico, ou seja, que percorra a corrente sanguínea, que acabe, entre aspas, matando essas células que por lá possam estar, para aumentar as chances de cura que o tratamento cirúrgico já conseguiu. E dura em média quanto tempo essa quimioterapia preventiva? E pergunto também quais os efeitos dela? Depende do tipo de tumor que a gente está lidando. Então, geralmente, os tratamentos preventivos, eles podem girar em torno de 3 a 6 meses. Obviamente, em termos de efeito colateral, vai depender muito do tipo de tumor. A princesa ela não deixou claro o diagnóstico dela. Então, obviamente, para cada tipo de tumor, a gente tem uma combinação de medicamentos, de quimioterápicos diferentes. E, obviamente, essas combinações é que acabam levando aos principais efeitos colaterais. Então, a gente pode lidar desde esquemas que não têm, por exemplo, queda de cabelo, que a gente chama de alopécia, até esquemas que têm alopécia, queda de cabelo completa. Alguns esquemas dão mais formigamento, por exemplo, ou anestesia mantida dos dedos das mãos e dos pés. Outros esquemas não levam a isso e assim por diante. Doutora Fernanda Caparelli, oncologista do Sírio-Libanês, muito obrigado pela sua entrevista no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite.